Eu sempre digo que a estrada tem seus próprios códigos, coisas que a gente sente, mas não explica. E naquela segunda-feira cinzenta, tudo já começou estranho. Sabe quando o céu parece pesar mais do que devia? Tava com a cabeça cheia, mas o frete era bom, carga leve, rota curta, mas com um silêncio que me acompanhava desde cedo. Peguei a BR, ainda com o gosto do café amargo na boca, e a imagem da carta. Aquela carta que encontrei no fundo da mochila velha. Nem lembrava mais dela. Era da minha ex-mulher, datada de uns 20 anos atrás. Nunca abri, nunca tive coragem, mas naquele dia parecia que ela estava me chamando, como se a estrada estivesse me empurrando para alguma coisa que eu não entendia. E não era só impressão, não. O rádio do caminhão parou de funcionar logo na saída de Piracicaba. Nem estalo, nem chiado. Só silêncio, o tipo de silêncio que grita. Dirigi por mais de 1 hora, sem cruzar com um carro sequer. A estrada, vazia, deserta, só os postes passando como fantasmas. Parei num posto abandonado, só para esticar as pernas. E ali, naquele silêncio sujo, eu senti algo estranho, um frio que não vinha do vento. Era de dentro. Olhei para o banco do carona. A carta estava ali, como se tivesse se colocado sozinha do lado. Peguei, a mão tremia, fiquei ali, parado, o caminhão desligado, a carta aberta pela metade, mas não consegui ler, porque ali, pelo espelho retrovisor, vi uma figura se aproximando, um velho, caminhando devagar, sem expressão, sem motivo aparente. De onde ele veio? Não vi estrada lateral, nem mato mexendo, só apareceu. Ele parou do lado da cabine e me olhou. Você ainda não entregou ela, né? A voz dele parecia ter atravessado décadas. Eu não tinha falado nada. Como ele sabia, engoli seco, abri a porta, mas ele já não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Voltei para o banco. A carta estava totalmente aberta agora. E o que estava escrito ali, eu juro, não era o que minha ex tinha escrito. Era como se alguém tivesse escrito algo novo, algo só para mim, algo que eu não estava pronto para ler. Mas mesmo assim, li. Se você está lendo isso, é porque já se passou tempo demais. Você precisa ir até o fim. Precisa entregar o que nunca teve coragem de entregar. Ou essa estrada vai te engolir, como engoliu tantos outros. Fechei a carta, devagar. Encostei a cabeça no volante e fiquei ali, ouvindo o som do meu próprio medo. Era só o começo, mas eu já sabia. Aquele frete não era só uma carga, era um acerto com o passado e talvez com o destino. Eu lembro bem daquela manhã. O sol já nascia queimando o horizonte, tingindo de laranja os retrovisores. Era para ser mais um trecho tranquilo. Mas depois daquela parada inesperada no posto e do velho bilhete que encontrei grudado na porta do baú, nada mais pareceu normal. Eu tentei esquecer, dormi mal, muito mal. Acordei com os pneus do caminhão ainda frios e o cheiro de café velho na cabine. Segui viagem. Quilômetro após quilômetro, o silêncio dentro da boleia começou a me incomodar. Era como se o vento lá fora tivesse parado de soprar, como se o tempo estivesse esperando eu descobrir alguma coisa. Foi ali, na BR-153, próximo da entrada para um povoado esquecido no mapa, que eu avistei de novo aquele carro, um Fusquinha azul, parado no acostamento, capô aberto. O mesmo de ontem à noite. Reduzi. Pensei em parar, mas algo no meu estômago virou um nó, como um alerta mudo. Só que, dessa vez, não consegui ignorar. Estacionei o bruto a uns 20 metros. Desci devagar. Tudo certo aí, companheiro? Gritei, mantendo distância. Nada, nenhuma resposta. Me aproximei.
o capô do carro estava frio, sem sinal de ninguém dentro ou ao redor. Mas tinha uma coisa que me fez gelar. No banco do passageiro, uma foto. Era a foto de um menino. Estava encardida, dobrada no canto. E atrás dela, escrito com uma letra tremida, ele ainda está esperando. Aquele bilhete grudado no baú do caminhão tinha as mesmas palavras, as exatas. Peguei a foto, guardei no bolso. Quando voltei para a cabine, percebi que deixei a porta destrancada e tinha algo fora do lugar. A chave da ignição estava virada, o rádio ligado. Mas o que mais me assustou foi o que saiu dos alto-falantes. Uma gravação. A voz era abafada, cheia de chiado, como rádio AM pegando mal. Mas era minha voz. Eu vi ele na curva. Tarde demais. Não deu tempo de frear. Foi ali, naquela estrada de terra, depois da ponte. Ninguém acreditou em mim. Desliguei o rádio, trêmulo. Mas algo me dizia que aquilo não era invenção. Não era alucinação. Eu estava sendo puxado de volta para alguma coisa mal resolvida. Voltei à estrada, mas a paisagem parecia ter mudado. Sabe quando você anda num lugar conhecido, mas tudo parece um pouco deslocado? Placas com nomes riscados, casas abandonadas com roupas ainda no varal, uma bicicleta caída no acostamento, toda enferrujada. E mais uma vez, aquela sensação. Alguém me observava. O retrovisor denunciava uma sombra, mas sempre que eu olhava direto, nada. Lá, pelo meio da tarde, o céu fechou. Nuvens pesadas, como se o mundo inteiro estivesse segurando o fôlego. E então vi a placa. Pousada dos Ipês, 2 quilômetros à esquerda. Eu nunca tinha visto essa pousada ali e já passei por esse trecho dezenas de vezes. Pensei em seguir direto, mas algo me atraiu para lá. Como um imã, peguei a estradinha de terra, chão batido, árvores cerradas e lá no fim, uma casa simples, com uma varanda de madeira e uma luz fraca acesa. Estacionei, desci. Boa tarde. Minha voz saiu rouca. Uma senhora apareceu na porta, olhos fundos, cabelo preso num coque baixo. Boa tarde, caminhoneiro. Estávamos te esperando. Como assim? Estávamos? Eu não fiz reserva. Não precisa. O quarto já está preparado, disse ela, virando as costas. Tive vontade de voltar para o caminhão, dar meia volta e sumir. Mas não consegui. Algo naquela mulher, na pousada, parecia saber mais de mim do que eu mesmo. O quarto era simples. Cama de madeira, lençóis limpos, cheiro de lavanda e um espelho antigo no canto. Fechei a porta. Encostei a cabeça na parede. E ali, no silêncio daquela noite estranha, ouvi de novo minha voz, não vinda do rádio, dessa vez saindo do espelho. Ele ainda está esperando o caminhoneiro. E você, sabe onde deixaram ele? O espelho embaçou, e por um segundo vi o reflexo de uma criança deitada no banco do meu caminhão. Era o mesmo menino da foto. Me aproximei, mas o vidro trincou com um estalo e tudo escureceu. Silêncio absoluto. Eu segui dirigindo, sem saber se o que me perturbava era a estrada, ou aquele silêncio que me cercava, como um véu pesado. O motor roncava, mas parecia distante, como se eu estivesse preso num sonho, ou num pesadelo. Me lembrei das palavras do velho do posto. A estrada ensina, mas também cobra. E agora parecia que estava começando a entender o que ele quis dizer. A paisagem mudou. O céu, que antes tinha as estrelas tímidas, agora era só um breu, denso, sufocante. A cada curva eu sentia um arrepio, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei várias vezes pelo retrovisor, nada, só o vazio, mas a sensação não ia embora. Pelo contrário, ficava cada vez mais forte.
Eu respirei fundo. Forcei um sorriso, como quem tenta enganar que o próprio medo. Tá tudo bem, pensei. Só mais uma noite na estrada. Mas sabia, no fundo, sabia que tinha algo errado. O rádio estava mudo. O caminhão parecia pesado e a estrada se alongava, como se nunca fosse acabar. De repente, um vulto na beira da pista. Pisei no freio, mas não tinha ninguém. Me inclinei para frente, forçando a vista. Só a escuridão. Suspirei, engatei a marcha e segui. Mas agora, meus batimentos estavam acelerados e o suor escorria pela testa. Essa noite não seria como as outras. A estrada parecia cada vez mais deserta, mais fria. O som dos pneus ecoava como se estivesse sozinho no mundo. De repente, um clarão no horizonte. Faróis, uma cidade, um posto. Acelerei, esperançoso, mas quando me aproximei, nada. Só neblina. E mais asfalto. Era como se a estrada estivesse brincando comigo, testando minha sanidade. Parei o caminhão, desci, acendi um cigarro, olhei para o céu. Nenhuma estrela, nenhum som, só o meu próprio medo pulsando no peito. Me sentei no para-choque e pensei: por que eu estou fazendo isso? Por que sigo sempre em frente, mesmo sem saber para onde? Fechei os olhos, respirei fundo e então ouvi um barulho, um sussurro. Bem atrás de mim, virei. Rápido, nada, só o caminhão, imóvel, como um monstro adormecido, mas juro, eu ouvi, subi de volta, liguei o motor e, sem olhar para trás, engatei a marcha e segui viagem. Mas agora, sabendo que não estava mais sozinho. A madrugada avançava e a estrada continuava interminável. O ronco do motor era agora o único som que me fazia companhia. O farol iluminava apenas alguns metros à frente, mas parecia que a escuridão engolia tudo. Logo depois, me sentia sozinho e, ao mesmo tempo, observado, cada reflexo na lataria, cada sombra projetada pelos postes abandonados. Parecia ganhar vida. O banco, já moldado ao meu corpo, não oferecia mais conforto. A coluna doía. Os olhos ardiam, mas eu não podia parar. Não agora. A lembrança do vulto na estrada, a sensação de que não estava sozinho, me faziam acelerar, como se, quanto mais rápido eu fosse, mais rápido eu deixaria aquilo para trás. Mas a estrada não deixava. Ela me puxava, me sugava, como um imã invisível que não me permitia escapar. O rádio permaneceu desligado. Não queria quebrar aquele silêncio, mesmo que ele me assustasse. Às vezes, a gente prefere ouvir o medo do que tentar abafar ele com música. O ponteiro do combustível começava a descer. Precisava encontrar um posto, mas naquela parte da estrada tudo parecia deserto, abandonado, morto. Segui, sem saber por quanto tempo. A lua aparecia entre nuvens, fraca, sem força para iluminar o caminho. E então, de longe, uma placa. Me inclinei, esforçando a vista. Posto 25 quilômetros. Suspirei aliviado, como quem encontra um porto seguro, no meio de uma tempestade. Acelerei. Cada quilômetro parecia durar uma eternidade, e a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Olhei pelo retrovisor. Diversas vezes, nada. Só o reflexo das minhas próprias luzes, perdidas na noite. Mas a angústia não passava. Era como se a estrada quisesse me dizer alguma coisa, ou pior,
quisesse me levar. A paisagem não mudava, as mesmas árvores retorcidas, os mesmos barrancos, o mesmo vazio. Meu peito já estava apertado. Respirava fundo, tentando manter a calma, mas o medo crescia a cada metro rodado. E então, lá estava, o posto, pequeno, antigo, com uma placa de neon piscando, fraquinha, como se também estivesse cansada. Diminuí a velocidade e entrei. O caminhão parou ao lado da bomba. Desliguei o motor e pela primeira vez em horas o silêncio foi completo. Desci. Os pés tocaram o chão e percebi como estavam trêmulos. O frentista não apareceu. O lugar parecia vazio. Olhei ao redor. Nada. Só o barulho de uma lâmpada zumbindo. Me aproximei da lojinha. Bati na porta de vidro. Nenhuma resposta. Puxei a maçaneta. Estava aberta. Entrei. O sino da porta tilintou, mas ninguém veio. Tem alguém aí? Perguntei. Só o eco da minha própria voz. Respondendo. As prateleiras empoeiradas. Os produtos velhos. Alguns vencidos há anos. Parei e pensei, como aquele posto ainda funcionava? Ou será que não funcionava mais? Olhei para o balcão, um café pela metade, ainda quente. O que significava? Alguém estava ali, até pouco tempo atrás, ou ainda estava um calafrio percorrendo a espinha. Me virei rápido. Nada, só eu e ele vazio. Decidi não mexer em mais nada. Voltei para o caminhão, mas não consegui dar partida. Fiquei ali, olhando para a estrada, para aquele breu, tentando entender se eu tinha mesmo chegado em algum lugar, ou se a estrada ainda era ela, me engolindo, me prendendo, me forçando a seguir. O silêncio era insuportável. Sentado no banco do caminhão, as mãos ainda seguravam o volante, mesmo com o motor desligado. O coração batia forte, como se quisesse romper o peito. Olhei mais uma vez pela janela. A luz da bomba piscava de forma irregular, como se estivesse prestes a apagar. E lá fora, mais nada, nenhum carro, nenhum sinal de vida, só o som distante do vento passando entre as árvores. Por um momento, pensei em dormir ali, esperar o dia amanhecer, para seguir viagem, mas algo me impedia de relaxar. Aquele posto não me parecia seguro. Olhei de novo, o café na lojinha, a porta aberta, a ausência total de pessoas. Não fazia sentido. E então, um barulho, fraco, mas real, parecia passos, vindo da lateral do posto. Estiquei o pescoço, tentei enxergar, nada, só escuridão, mas os passos continuaram, rápidos, irregulares, como se alguém ou alguma coisa se movesse no meio da noite, bem perto de mim. Meu instinto foi ligar o caminhão e sair dali. Girei a chave, mas o motor não respondeu. Tentei de novo e nada. Como se ele também tivesse medo. Olhei para o painel. Tudo parecia normal. O combustível não tinha acabado. A bateria estava carregada, mas o motor não queria ligar e os passos se aproximavam. Olhei pelo retrovisor. Só consegui ver uma sombra atravessando lentamente a parte de trás do caminhão. Minha respiração ficou presa. Fechei os vidros, travei as portas e fiquei ali, imóvel, esperando, sem saber exatamente o que. Os passos pararam e o silêncio voltou a ser absoluto. Por alguns segundos, pensei que fosse coisa da minha cabeça, o cansaço.
o medo, mas aí um baque forte na porta do carona, o som ecoou como um trovão. No meio daquela madrugada silenciosa, virei rapidamente e não vi nada, só a marca de uma mão suja no vidro embaçado, uma mão pequena como a de uma criança. Meu corpo gelou. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei não entrar em pânico, mas como? Naquele lugar, abandonado, sem ninguém. Como poderia ter uma criança ali? Olhei novamente. Nada. O posto continuava vazio, imóvel, como se nunca tivesse abrigado alma viva alguma. O café seguia sobre o balcão, intocado como um enigma. Voltei a tentar ligar o caminhão. Girei a chave e dessa vez o motor roncou. Um alívio tomou conta de mim, mas também um pavor maior. Como se o próprio caminhão soubesse que era hora de ir embora. Engatei a marcha, acelerei e saí do posto, sem olhar para trás. A estrada, mais uma vez, abriu-se à minha frente. O asfalto parecia me convidar ou me empurrar para longe dali, mas mesmo a quilômetros de distância, a imagem daquela mão ficou gravada na minha mente, o tamanho, a marca, o mistério. Continuei dirigindo, sem parar, sem pensar, só deixando que o caminhão me levasse para onde quer que fosse, longe, muito longe daquele posto. E mesmo assim, não consegui escapar da sensação de que aquela estrada não tinha fim e que, de alguma forma, eu ainda não tinha saído de lá. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Dirigi por horas, sem destino, só acelerando, tentando deixar para trás a imagem daquela mão e o silêncio mortal daquele posto. Mas a estrada parecia não acabar nunca. O rádio, que antes me fazia companhia, agora estava desligado. Não queria mais ouvir nada. Só o barulho do motor e o som abafado dos meus próprios pensamentos. E foi no meio dessa solidão que a pergunta surgiu. O que, afinal, eu tinha visto foi real? Ou só o cansaço, pregando peças na minha mente desgastada por anos e anos de estrada? Tentei me convencer de que não era nada, apenas mais uma noite difícil, como tantas outras. Mas toda vez que fechava os olhos, via de novo a marca, aquela mão, impressa no vidro, e junto dela, uma sensação estranha, como se aquela noite não tivesse acabado, como se uma parte de mim ainda estivesse lá, parada, ao lado da bomba de combustível, esperando algo, ou alguém que nunca viria. Respirei fundo e olhei à frente. O dia finalmente começava a clarear. Os primeiros raios de sol rasgavam o céu, trazendo um alívio, ou talvez uma trégua. Decidi parar em um pequeno posto, bem mais movimentado, uns 30 quilômetros adiante. Abasteci, tomei um café forte e conversei com o frentista, um senhor de idade, de olhar tranquilo. Perguntei se conhecia o posto onde eu tinha parado naquela madrugada. Ele franziu a testa. Qual posto? Perguntou. Descrevi a localização, os detalhes, o letreiro apagado, a lojinha vazia, o café no balcão. Ele me olhou com um olhar estranho e disse com voz baixa: aquele posto foi fechado há mais de 10 anos, depois que aconteceu uma tragédia.
Meu estômago virou. Ele continuou. Um caminhoneiro parou lá certa noite e nunca mais saiu. Encontraram o caminhão 2 dias depois, abandonado, com o motor ainda quente, mas sem ninguém dentro. Meu coração parou por um segundo e engoli seco. E a criança? Ele me olhou, como se soubesse o que eu queria perguntar, mas não queria responder. Depois de um longo silêncio, ele disse: Dizem que, antes dele sumir, ele viu uma criança pedindo ajuda ao lado do caminhão. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não sabia exatamente se era de medo ou de alívio por saber que eu não tinha enlouquecido. Terminei o café, agradeci e voltei para o caminhão. Sentei no banco, fechei os olhos e respirei fundo. A estrada ainda me esperava. O caminhão roncou forte, como sempre. Engatei a marcha e segui viagem, mas agora com a certeza de que aquela estrada não guarda apenas histórias de carga e descarga, mas também mistérios e fantasmas que cruzam o asfalto sem nunca chegar ao destino. E eu sou só mais um entre tantos que seguem dia após dia no volante em busca de algo que nem sabem o que é. O céu abriu-se à minha frente e o horizonte, mais uma vez, me chamou para continuar, porque no fim é isso que nós, os caminhoneiros, fazemos. Seguimos sempre em frente, sem parar, sem olhar para trás, sem nunca esquecer que cada parada pode ser a última ou o começo de mais uma história para contar ou para nunca ser contada. A estrada ensina, mas cobra. Nem sempre a gente volta igual de onde partiu. Aprendi que nem todo passageiro deve ser levado e que, às vezes, seguir em frente é a escolha mais sábia. A estrada é longa, mas o caminhoneiro segue sempre em frente.